Irmãos, boa noite, paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, estamos juntos novamente, e juntos nós queremos glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus. Te convido a ficar de pé, querido, querida irmã, e aí você abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, e nós vamos ler o verso de número 11 e o verso de número 12, Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus porque você está aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. Todos nós, meus irmãos, temos motivos, muitos motivos para exaltar o nome do Senhor Jesus. O fato de nós estarmos hoje aqui, ou de termos acordado nessa manhã, é um motivo mais do que suficiente para exaltarmos ao nome do Senhor. Mas exaltamos, glorificamos sempre o nome do Senhor Jesus, o nosso libertador, o nosso rochedo, a nossa rocha forte, aquele que venceu, aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém, queridos? Graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versos 11 e 12, diz assim: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Graças a Deus porque você não rejeitou essa pedra. Graças a Deus porque a sua vida e a sua família estão firmadas sobre a rocha chamada Jesus Cristo. Graças a Deus pela sua vida, e hoje nós queremos adorar o Senhor Jesus, o nosso rochedo, e é sobre isso que nós vamos falar na meditação de daqui a pouco. Feche seus olhos. Quero orar com você nesse momento. Senhor, nós te damos graças porque a tua palavra é viva, é eficaz. Te damos graças porque o Senhor tem sido bom para com nossas vidas, e o Senhor nos permitiu estarmos juntos nessa noite, e juntos nós queremos glorificar o teu santo nome. Então eu te apresento, ó Deus, cada vida que aqui está, cada coração, Senhor Jesus. Oh meu Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor entre com a tua providência na vida de cada irmão, fazendo com que os sonhos, os projetos todos sejam realizados para a glória do teu santo nome. Então pedimos a ti, ó Deus, se existe algum coração triste, coração quebrantado, alguém chorando, alguém abatido, Deus, que este momento possa ser um transformador, um divisor de água na vida desses irmãos, e que eles possam sentir que o Senhor é terra firme, onde nós podemos ficar os nossos pés, que o Senhor é a nossa salvação, o nosso rochedo. Então toma, ó Pai, cada vida nas tuas mãos, e queremos te adorar nessa noite, cantando louvores ao teu santo nome, bendizendo o teu santo nome, e nós te glorificamos porque o Senhor é bom. Então toma nossas vidas em tuas mãos, e que o Senhor nos conduza pelo teu Espírito Santo na ministração de louvores, na ministração da tua palavra, e que o Senhor seja adorado, adorado, adorado neste lugar, nessa noite. Te louvamos em nome do Senhor Jesus, amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor essa noite? Graças a Deus. Adora o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Mais um privilégio de estarmos aqui nesta noite, adorando ao nosso Deus, rendendo louvores ao teu santo nome. O nosso maior prazer, o nosso desejo de estar na casa do Senhor a cada dia. E nós vamos começar com a canção que fala que ela declara que o Senhor reina sobre toda a terra, sobre as montanhas, sobre o pôr do sol. E que por Ele reinar sobre todas essas coisas, o nosso desejo é que Ele reine sobre nossas vidas também, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Que Ele venha transformar a nossa mente, regir a nossa mente,
nosso pensar, os nossos sonhos, os nossos planos, os projetos. Possamos convidar o Senhor nessa noite para reinar sobre as nossas vidas, amém? Com palmas nós vamos louvar o Senhor com essa canção. Vamos declarar mais uma vez. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Declare sobre o teu pensar, sobre o teu falar, sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Só a igreja, reina em mim. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor, mais de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Amém, glória a Deus. As palmas louvem ao nome do Senhor. Aleluia. Nosso Deus é poderoso, aquele que era, aquele que é, eternamente será. A gente canta muito aquela canção que fala que independente do que aconteça, o nosso Deus, Ele nunca deixará de ser Deus. Que os homens têm a palavra, a ciência tem a palavra, mas a palavra do Senhor é que prevalece. Amém? Se a gente colocar a nossa fé em ação, orar, jejuar, entregar as nossas causas impossíveis aos nossos olhos a Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Esse é o nosso Deus e estamos aqui nessa noite para adorá-lo. Você que está em casa, você que está aqui no templo, adore ao Senhor de todo o coração, declarando o seu poder, a sua soberania sobre as nossas vidas. Ao que estar assentado no trono, e ao poder seja o louvor.
Ele é poderoso. Poderoso Deus. Coração e declare: minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Assim como a costa suspira pelas águas, nossa alma tem sede de ti, Senhor. Como a terra seca necessita da chuva, Pai, nossos corações estão sedentos, ó Deus, ó Pai, pela tua presença, Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus. Uma vez, poderoso Deus, acima de tudo e de todos tu estás, Senhor. Estás no controle de tudo, ó Pai, das nossas vidas, Senhor. Poderoso Deus, minha alma anseia por alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Temos sede, ó Pai, de ti, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, aleluia. Nossa alma tem sede de ti, Senhor. Aleluia. No momento que a gente faz a escala para o louvor, né? Sempre a gente tem o costume de colocar um louvor para o momento de confraternização. Aí eu fiquei pensando, mas não está podendo abraçar, não está podendo apertar a mão por causa das restrições, né? Mas agora você vai profetizar sobre a vida do seu irmão. Levante sua mão, estenda na posição que ele está. E também vai pensar naquele irmão que costuma sentar do seu lado, que não está podendo vir ao culto. As nossas crianças, né, que estão fazendo tanta falta. A alegria, né, da igreja, as crianças para lá e para cá. Então você vai pensar naquele irmãozinho que senta do seu lado, que não está podendo vir, o idoso, a criança. Aqueles que não podem vir, né, que estão cumprindo, né, as medidas prudentemente, e vai profetizar sobre a vida dele. Você também que está na sua casa, vai profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, que nenhuma maldição irá chegar na sua casa, na sua tenda, em nome de Jesus. Não vou calar.
vida do seu irmão. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus pra ti um manancial, cujas águas nunca cessarão. Sobre sua vida, sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca cessarão. Aleluia. O Senhor tem um manancial para cada um de nós, cujas águas jamais cessarão. Aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18 diz assim: por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vai se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que se pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Mais do que nunca nós... A letra dessa canção: aguenta firme. Que a gente não venha, esfriar a nossa fé, perder a nossa fé, pelo fato de estarmos mais em casa. Muitos perderam empregos, estão passando por necessidades, não estão podendo ver as pessoas que amam. Mas não perca a sua fé. Como a palavra diz, tudo é passageiro. Como eu falei no início, que Deus está no controle de tudo. A ciência pode falar que isso vai durar mais 5 meses, 3 meses, mas se Deus falar que isso acaba amanhã, pela fé que nós temos e pelo poder que Ele tem, isso acabará amanhã. Que a gente não venha perder a nossa fé, que a gente venha fortalecer a nossa fé, e com a visão de que algo melhor nos espera, e que disso tudo a gente vai tirar grandes coisas para a nossa vida. Amém? Continue a lutar. As crises e as dores acontecem,
contando contigo. Eu tô contando contigo. Deus está contando com cada um de nós. Deus está contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu só peço ao meu Senhor que entre bem na minha frente e abençoe a sua vida e te faça tão feliz, agarrado em tua presença, cure a tua ferida e te faça vencedor e te dê a alegria de ver toda a tua casa derramada ao teu céu. Aguenta firme, não desista. Se você não desistir, é pra também permanecer fiel. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. Tá contando com a gente. Pra ver a gente vencer. O céu inteiro. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Aleluia. Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento de louvor, ao qual, Pai, podemos nos achegar mais a Ti, a Tua presença. Ó Deus, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. O Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado fé. Ó Pai, obrigado, Deus, pelo Teu amor que não falha sobre as nossas vidas e pela Tua misericórdia, ó Pai, que se renova a cada manhã. Continue falando conosco, ó Pai, através da Tua palavra, para a glória do Teu nome. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, querido, mais uma vez. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Pode se sentar. Bom revê-los novamente, querido. Que você seja abençoado pelo Senhor. Nós estamos felizes em poder cultuar o Senhor, adorar o Senhor sempre. Com pandemia, sem pandemia, nós estamos sempre juntos. E é satisfatório, meus irmãos, glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Nós temos alguns motivos de oração. Te convido a fechar os seus olhos. Se você puder abaixar a sua cabeça, nós queremos orar. Senhor, neste momento, ó Pai, nós queremos levantar a nossa voz em oração, porque temos clamado neste mês em função ou em razão das nossas famílias. Temos clamado ao Senhor para que a Tua misericórdia entre em nossos lares. Temos clamado ao Senhor para que a Tua bênção possa inundar toda a nossa casa, trazendo salvação aos nossos entes queridos, trazendo a cura para aqueles que estão enfermos. Pai, nós temos orado, temos clamado ao Senhor para que a providência, a provisão do Senhor não se vaia das nossas casas, mas que ela esteja cada dia mais presente, trazendo, ó Deus, a prosperidade que só o Senhor tem para cada casa, para cada um de nós. Pai, nós sabemos que muitas vezes a situação no nosso meio familiar não é fácil,
há conflitos a serem resolvidos, há alguns problemas que precisamos tratar, alguns traumas que precisamos superar, mas nós colocamos isso tudo em Tuas mãos, porque nós cremos que todo poder, toda majestade, toda glória, toda honra, todo louvor, todo poderio está sobre Tuas mãos, Senhor Jesus. Então nós colocamos as nossas famílias, onde ela deve estar, aos Teus pés. Entra com a Tua providência em nossa casa. Nós clamamos ao Senhor pela Tua misericórdia, e que o Senhor possa nos proteger nesses dias que temos enfrentado algo inédito na humanidade, o pavor, o medo. Senhor, toma as nossas famílias, proteja nossos lares, nos dá, Senhor Jesus, essa confiança de que em Ti nós não temeremos nem mesmo a sombra do mal, nós não temeremos nem mesmo o vale da sombra da morte, porque o Senhor está conosco todos os dias. Colocamos, ó Pai, nas Tuas mãos os enfermos, pedimos a Ti, Senhor, visita cada lar onde exista um enfermo, cada hospital. Pedimos ao Senhor que as energias, o fôlego, o ânimo, haja restauração da saúde pelo poder do Teu nome, Senhor Jesus, para que haja também testemunhos de que o Senhor cura ainda nos dias de hoje. Temos orado, ó Deus, pela Janex, temos orado pela Edenilza, Mote Ávila. Senhor, colocamos a irmã Hilda nas Tuas mãos, colocamos, ó Deus querido, as irmãs que precisam do socorro do Senhor, do milagre do Senhor. Restaura a saúde do Teu povo. Temos clamado também, ó Deus, pelos irmãos que fazem a hemodiálise em outro estado. Senhor, que eles possam ser abençoados por Ti, guardados, ó Deus querido, nesse procedimento, guardados também nessa viagem lá para São Mateus, que o Senhor possa protegê-los com Teu sangue. Pai, nós oramos, ó Deus, para que o Senhor possa visitar cada um de nós com poder, com graça. Nós te oramos porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Te damos graças por estarmos juntos, e que em tudo o Teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Assim te oramos. Amém, querido? Oraram comigo? Graças a Deus, que bom. Eu te convido então, queridos, a meditar na palavra do Senhor sobre esse tema. Jesus, Ele é a nossa rocha. Abra comigo a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10 e o verso de número 4. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10 e o verso de número 4. Nós falaremos de outros versículos, mas esse vai ser aquele que nos norteará nessa noite. Abra comigo, quero esperar que você encontre. Carta de Paulo aos Coríntios, a sua primeira carta, capítulo de número 10, o verso de número 4. Acharam, queridos? Amém? Você que está perdido aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 4. Vamos ler a partir do verso 3, para ficar mais fácil o contexto. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era... Essa rocha era... Está fraco, não está não, meus irmãos? Essa rocha era... Graças a Deus, era Cristo. Senhor, te damos graças pelos louvores cantados. Te damos graças também pela palavra lida, e agora pedimos ao Senhor, caminha conosco pela ação do Teu Espírito Santo, para que possamos perceber qual é a Tua vontade, para falar aos nossos corações nessa noite. Te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Irmãos, eu quero deixar a minha máscara aqui, porque nós estamos respeitando toda essa organização que nos é passada. Mas eu estou aqui a pelo menos quantos metros, irmão Walter, da Bruna, que é a primeira pessoa aqui? Quantos metros eu estou? Hã? Não, estou perguntando quantos metros. Hã? 5? 4? 3? 8 metros? Ah, sim. Irmãos, então pelos nossos cálculos, aqui do púlpito, eu estou a pelo menos, vamos colocar para baixo, entre 5 e 8 metros do primeiro irmão aqui na igreja. Então, nós estamos nessa área de segurança. E hoje eu quero fazer então o uso dessa
desse distanciamento, vamos assim dizer. Você tem acompanhado, às quintas-feiras nós temos usado máscara, todos os domingos também, mas hoje eu preciso pregar sem máscara, porque eu preciso me expressar melhor, e você vai me perdoar por isso? Vamos lá, queridos. O texto que nós lemos, Paulo ele queria falar de algo sensível para aqueles crentes que estavam na cidade de Corinto. Nós temos falado já por diversas vezes que o povo de Corinto, a cidade de Corinto, era um povo complicado, porque naquele local existia muita idolatria. Eles estavam sendo desde pequenos guiados a adorar deuses estranhos, a cultuar deuses pagãos. E aqui, aquelas pessoas então queriam se convertendo, começavam a frequentar aquela igreja que estava sediada em Corinto. Eles começaram a ter essa dificuldade de entender quem era Jesus Cristo. E Paulo, com todo o zelo, com todo o cuidado, com todo o amor, em cada problema daquela igreja, ele escrevia uma carta para tratar especificamente. Olha, vocês precisam entender que Jesus, ele se entregou. Capítulo 11, ele vai falar sobre o contexto da ceia. Lá no capítulo 7, ele vai falar do relacionamento conjugal entre homem e mulher. Nos primeiros capítulos, ele vai falar sobre essas dissensões e discussões no meio da igreja, que isso não leva a ninguém, não leva a nada, que não importa se é de Paulo, ou se é de Cefas, ou se é de Apolo, a questão é que um passa, um planta, outro cuida, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então, didaticamente, ele vai trabalhando com aquele povo. Mas chegou um momento que o povo não conseguia compreender quem era Jesus Cristo em relação à história do povo de Israel. Percebam, Paulo estava numa cidade de Corinto, que em nada tinha a ver com a história dos hebreus que estavam lá na Palestina. Mas ele precisava então mostrar que Jesus Cristo, a história de Jesus Cristo, não se dá apenas naquele nascimento virginal, em Maria, mas que a história do Senhor Jesus Cristo já estava de fato na criação da humanidade. Muito embora Cristo não fosse visivelmente visto ali no Antigo Testamento, mas ele estava de fato com Deus, cuidando, criando, guardando, fazendo com que aquele povo pudesse ser guiado e ele não se afastasse do projeto de salvação. Cristo não entra na história da humanidade a partir do momento que ele nasce aqui na terra. Ele é Deus e por ser Deus, ele está com Deus na eternidade. Então ele começa nesse capítulo 10 a dizer um pouquinho da história de Israel, para aquele pessoal da igreja de Corinto pudesse entender quem era esse Deus que envia Jesus e como esse Jesus poderia ter a sua história também vista no Antigo Testamento. E ele vai trazer essa beleza para as nossas vidas, quando ele vai dizer que aquele alimento que aquele povo lá no deserto comeu, lembra do maná que caía do céu, aquela água que era vertida da rocha, aquilo tudo era uma tipologia, uma simbologia de que Cristo estava ali cuidando e alimentando daquele povo. Porque quando nós olhamos os evangelhos e as próprias falas de Jesus, nós vamos perceber, por exemplo em João 6, quando Jesus ele vai dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu, que aquele que se alimentasse dele nunca mais teria fome. Então ele estava dizendo que aquele maná descido ali no deserto, lá no povo de Israel há tanto tempo atrás, simbolizava a sua presença, simbolizava aquilo que ele queria fazer com a humanidade, que seria tirar a fome do povo. E Paulo continua dizendo que aquela água que eles beberam, o significado daquilo era de fato Jesus Cristo dando a sua própria, para que aquele que bebesse nele nunca mais tivesse sede. Você lembra da história da mulher samaritana que João nos conta no capítulo 4, quando Jesus encontra aquela mulher junto ao poço, e Jesus então vai dizer que aquele que beber dele nunca mais teria sede. Então que nós começamos a perceber, meus irmãos, que Jesus ele está na história, ao longo da história, cuidando do seu povo, cuidando das nossas vidas. Mas o que isso tem a ver com a sua vida hoje, ou com a minha vida hoje? Cristo não deixa de ser Cristo em função do tempo, meus irmãos, e Cristo não deixa de ser Cristo em função da época ou do momento que nós estamos vivendo. Em pandemia nós temos alimento seguro em Cristo, em meio ao vendaval todinho que esse tem trazido sobre as nossas vidas, ainda assim em Cristo conseguimos nos alimentar, conseguimos tirar a nossa sede, porque Ele não muda a sua essência de ser aquele Deus conosco, o Emanuel, em função de um problema ou de outro. Não,
O povo estava caminhando com fome, então ele se manifestava com o seu poder, trazendo alimentação para o povo, para que o povo não morresse de fome. Jesus então, ele se mostra como aquela água que foi vertida da rocha, para que aquele povo pudesse ter a sua sede saciada. Então, por toda a história, esse Jesus Cristo, ele se faz presente em nossas vidas, e por toda a sua história, qual é o seu problema, qual é o meu problema, para não aceitarmos essa tão grande salvação que temos no Senhor Jesus Cristo? Não podemos, meus irmãos, de forma alguma deixar a dificuldade, ou a crise, ou o problema, tirar a rocha firme que está sobre nossos pés, porque se fizermos da areia a nossa morada, nós vamos ser levados pelo vento ou pela onda, e nós vamos ser tragados pelas movimentações da areia. Mas se Cristo for a base, se Cristo for o fundamento, onde nossos pés estão firmados, então nós não teremos e não seremos abalados jamais, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente, porque Ele não muda em função dos problemas da humanidade. A terra está sendo sacudida, o vendaval, o maremoto tem assolado a terra. Nós temos percebido tantos e tantos levantes que têm tentado nos desestruturar, tantos são os problemas que têm tentado tirar a nossa fé, o nosso foco, o nosso olhar do Senhor Jesus Cristo. Existe tanta coisa tentando remover essa pedra poderosa que está debaixo dos nossos pés, porque Satanás sabe, meus irmãos, que se estivermos firmados em Cristo, então a nossa base é sólida, então a gente não cai, então a gente não tropeça, então permanecemos firmes. Mas Ele sabe também, se nós levarmos o nosso pé para fora da base fixa que é o Senhor Jesus Cristo, então nós nos tornaremos presas fáceis para que Ele possa nos tragar. Mas então essa é a diferença daquele que serve ao Senhor Jesus com fidelidade no seu coração, daquele que não serve ao Senhor Jesus. Mas essa também é a diferença daquele que reconhece Cristo como a sua base, como aquele que não reconhece Cristo como a sua base. E a palavra do Senhor então, meus irmãos, ela está recheada de versículos ou de princípios bíblicos, nos quais vão nos colocar firmados sobre essa rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus 16, verso 18, Jesus Cristo está olhando para Pedro e está dizendo: olha, Pedro, tu és Pedro, mas sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Enganam nossos irmãos romanos que pensam que a igreja começa a existir sobre a vida de Pedro, ou que Pedro ele se torna o primeiro papa. Não é isso que a história nem bíblica, e não é isso também que a história secular vai nos mostrar. A história bíblica e secular vai nos mostrar Cristo se firmando ou se afirmando como a rocha, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que sustenta a sua igreja pela sua palavra, queridos. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo que firmou a igreja. E quem é a igreja? É o templo, é a parede, são as colunas, são as janelas? Não, a igreja é você. E se Cristo disse que nós estaríamos então firmados sobre a sua destra forte, quer dizer que nós estamos firmados em Cristo, porque você é a igreja do Senhor, e porque eu sou a igreja de Cristo. Todos nós somos a igreja do Senhor, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Quem é o vendaval? Quem é o maremoto? Quem é o perseguidor? Quem é aquele que atenta contra nossas vidas? Não, eles não podem atentar contra a nossa base, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós nos alimentamos dele, nós bebemos dele, nós comemos dele, e nós vivemos para ele, porque ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Queridos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, então, ainda pensando dentro deste contexto, nós somos levados a Atos dos Apóstolos, naquele discurso inflamado de Pedro, quando ele quer falar sobre o Senhor Jesus Cristo.
logo após ter curado aquele paralítico que levanta e anda, você conhece a história, as pessoas começaram a achar que ele era alguém diferenciado, que ele era um Deus ou um semideus, mas não, ele começa a fazer um discurso tão belo quando ele vai dizer: Jesus Cristo, a quem vós crucificastes, ele é a pedra de esquina que os construtores rejeitaram. E o que Pedro queria dizer é que toda a fundação da nossa vida está em Cristo, toda a fundação do universo está em Cristo, toda a fundação da nossa fé está em Cristo, porque a palavra do Senhor vai dizer que nele, ou por ele, ou para ele são todas as coisas, por causa disso, glórias são dadas a ele. Então, meus irmãos, essa pedra de esquina é aquela que sustenta toda a construção, além dele ser então essa rocha inabalável sobre qual a igreja dele, você e eu estamos firmados. A palavra do Senhor também diz que a nossa vida está firmada sobre essa pedra de esquina, ou seja, todo o esquadro da construção, toda a métrica da construção está toda ela ligada a Cristo. Quando nós observamos as construções antigas, essa pedra de esquina, ela dava o alinhamento, ela dava o fundamento para toda a construção, e você está alinhado em Cristo, porque Ele de fato é a nossa pedra de esquina. Diferentemente daqueles que rejeitaram Cristo, diferentemente daqueles que rejeitaram o amor do Senhor Jesus na cruz do Calvário, você não rejeita e eu também não rejeito, porque nós cremos e nós sentimos e nós sabemos que Ele é a rocha, a pedra de esquina, o inigualável, aquele que nunca será abalado jamais, e a nossa fé está firmada nesse Jesus. Que rujam os mares, que soprem os ventos, que levantem tudo contra a nossa fé, mas se Jesus for a nossa pedra de esquina, então nós estamos alinhados com Ele, então nós somos construídos nele, então nós estamos crucificados com Ele, então nós não seremos abalados jamais, porque Ele é aquele que vai nos manter no prumo, porque Ele é o nosso Cristo, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é a nossa rocha. E o Salmo 118, verso 22 vai dizer a mesma coisa, quando ele, salmista Davi, vai dizer que Jesus, no caso, ele está se referindo a Deus, Deus é a nossa rocha de salvação. É um texto no qual Davi estava profetizando aquilo que viria lá no contexto do Novo Testamento. E a palavra do Senhor, meus irmãos, Ele vai nos mostrando o tanto que esse Deus, Cristo Jesus, Ele gosta das nossas vidas. Deuteronômio capítulo 32, vai nos dizer que Jesus é a nossa rocha perfeita. Esse texto que está lá em Deuteronômio capítulo 32, é um cântico de Moisés, já no final dos seus dias. Muito embora ele não pudesse entrar na terra prometida por aquele deslize que ele havia cometido, de ao invés de falar a rocha, ele bateu na rocha. Lembra da história? Moisés fala a rocha, que da rocha vai verter água, mas ele estava enfurecido com a murmuração daquele povo, então Moisés pega, bate na rocha, a rocha verteu água, mas por causa daquele ato ele não pôde entrar na terra prometida, ele não podia ter batido na rocha. E você sabe que a rocha vertendo água simboliza então a água que sai do próprio Jesus Cristo para alimentar o povo. Quem era Moisés para ferir a rocha? Não podia, mas assim ele fez. Mas isso não foi um problema, porque ele aceita a sua condição, e ele aceita esse, entre aspas, castigo que Deus lhe dá, e ele vai escrever o capítulo 32 de Deuteronômio: goteja a tua doutrina como justiça, destila a tua palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a erva, porque proclamarei a palavra do Senhor, permanecei nele, porque ele é a rocha. Esse é um cântico belo, lindo, maravilhoso, e ele vai dizer então que essa rocha perfeita é Cristo Jesus. Pensa naquilo que é perfeito por definição, meus irmãos. Como tantos homens têm tentado desqualificar o Senhor Jesus Cristo.
Pense em quantas religiões ou quantas ciências têm tentado desqualificar a pessoa de Cristo, ou o ser de Cristo. Pense em quantos e quantos homens estão trabalhando arduamente, escrevendo teses, suando, trabalhando para desqualificar Cristo, para tentar achar defeitos em Cristo, para tentar trazer esse Jesus Cristo que nós servimos como desqualificado. Irmãos, existe uma orquestra, ou existe um orquestramento infernal tentando desqualificar a sua fé e a nossa fé em Cristo Jesus, porque eles sabem que nós estamos firmados neste Cristo, e se perdermos a fé neste Cristo, então nada terá sido valido, ou a fé seria em vão. Essas pessoas estão então tentando desqualificar o Cristo e a fé que nós temos nesse próprio Cristo. Mas quem são essas pessoas? Amando de quem? A serviço de quem? Eles tentam então desqualificar o Cristo que você serve, que eu sirvo. Mas eles não conseguem, meus irmãos, porque isso é história antiga. Porque quando nós olhamos os evangelhos, nós vamos perceber o que? A notícia correu. O corpo de Jesus não está no sepulcro, ele ressuscitou no terceiro dia. As mulheres estavam lá e não acharam. O anjo estava ali do lado e disse: olha, por que vocês procuram? Ele ressuscitou. E a notícia então espalha. E o que os soldados romanos disseram? Espalhemos as notícias. Ele foi roubado. O corpo de Jesus foi roubado. Isso não é de hoje, meus irmãos, que homens tentam se levantar contra Cristo e seu poderio. Mas nós não podemos embarcar nessas histórias que nos são contadas, porque elas não são verdadeiras, porque nós cremos na palavra do Senhor. Então Deuteronômio capítulo 32 vai dizer que Cristo, Ele é a rocha perfeita, porque todos os seus atos são perfeitos, inclusive o ato supremo dele em amar você é perfeito, e o ato dele em cuidar da sua vida é perfeito, o ato dele em estender as mãos calejadas para te dar o sustento é perfeito, o ato dele de mover o seu coração para a sua vida é perfeito, o ato dele de entrega voluntária completa pela sua vida é perfeito, porque ele é a perfeição. Todas as suas obras são perfeitas, inclusive aquelas que são operadas mesmo em meio à guerra, em meio à crise, porque as pessoas perguntam: onde está o seu Deus? Onde está o Senhor Jesus Cristo? Onde está a sua fé? A nossa fé continua firmada em Cristo Jesus, o perfeito de Deus, aquele que não erra jamais, aquele que é fiel, aquele que está conosco todos os dias. A nossa fé não está firmada em fábulas, mas está firmada naquele que entregou o seu sangue pelo nosso favor. E Paulo escrevendo aos Coríntios: vocês precisam entender que essa idolatria que vocês praticam, esses templos erguidos a deuses Diana, enfim, não são capazes de substituir o ato perfeito de Cristo, alimentando o povo, cuidando do seu povo ao longo de toda a história. Vocês não podem recusar este amor, vocês não podem rejeitar esta perfeição. Quem são vocês para agir dessa forma? Não podem. E a pergunta nós aplicamos nos dias de hoje: quem somos nós para fugirmos desta perfeição de Cristo? Ou quem somos nós para questionar que o socorro está demorando, ou quando achamos que tudo está desmoronando? Quem somos nós, seres insignificantes que fomos encontrados no estado vil, porque fomos encontrados pelo seu amor? Não foi seu e nem meu, mas foi por um amor incondicional que Deus envia esse Cristo perfeito, a nossa rocha, esse nosso libertador, para que te encontrasse, me encontrasse no longo do nosso caminho e nos destinasse à salvação eterna. Pensa no lamaçal, pensa numa coisa podre, fétida. Foi lá que Cristo nos resgatou. Não sei se você já percebeu isso.
mas aquele lamaçal que prendia sua vida e minha vida, aquele lamaçal que abraçava os nossos pés, Ele deu lugar a uma rocha firme, no qual nós podemos nos movimentar para lá, movimentar para cá, sempre dentro dos termos do Senhor Jesus, ou seja, dentro do cuidado do Senhor Jesus. Eu estou falando desse aprisco que Cristo nos apresenta, meus irmãos. Por isso que lá em João nós encontramos essa preciosidade. Ele se apresenta como um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, porque ele não é mercenário, porque o mercenário não cuida das ovelhas. Ao menor sinal de problema, o mercenário corre e deixa as ovelhas todas a perecer sozinhas, mas o bom pastor é aquele que se entrega pelas suas ovelhas, porque este bom pastor também é aquele que se mostra como a porta, que naquele que atravessa encontrará pastagens. Então é assim que nós somos tratados por este Cristo. Nos remove do lamaçal e nos coloca sobre uma rocha firme, onde nós estamos protegidos, onde nós estamos sendo acobertados pelo seu amor. É a obra perfeita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E não existe rocha como o nosso Deus. Quando nós olhamos a história de Samuel em Mispa, 1 Samuel capítulo 7, verso 12 em diante, depois então de conseguir vencer os povos que estavam se levantando contra o povo de Deus, Samuel, o sacerdote, o profeta, ele vai erigir um altar a este Deus que acabara de dar a eles a vitória. Então ele pega uma pedra e ele vai dizer: este lugar aqui vai se chamar Ebenezer. Por quê? Até aqui o Senhor nos ajudou. Então ele marca aquele território com uma pedra, e essa pedra obviamente simbolizava também, igualmente, todas as pedras que eram colocadas ou levantadas sobre altar, simbolizava Jesus Cristo. Então nós temos todas as histórias se repetindo, apontando para Cristo. Falamos outro dia sobre Êxodo capítulo 17, no qual os filhos de Israel estavam lutando contra os amalequitas. Moisés no cume do monte, eles venceram os amalequitas e depois levantaram o altar de adoração a Deus com pedras, onde eles disseram: Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Então todos esses altares que encontramos na Bíblia Sagrada, eles apontam para o Senhor Jesus Cristo, porque até aqui o Senhor nos ajudou e continuará nos ajudando até a sua volta, porque foi essa a sua promessa: eu estou convosco. Só hoje? Não, até o confins dos séculos. Ele não nos deixa sozinhos jamais. Então por que clamar? Então por que ter desespero em nossos lábios e nossos rostos? Então por que nos entregar aos rompantes que nos levam a agir contra a nossa própria integridade física? Então por que nos lançamos contra essa rocha forte e contra o nosso Salvador? Não, nunca, jamais. Em Samuel, primeiro livro de Samuel, também no capítulo 2, verso 2, vai nos dizer que esta rocha, ela é singular. O que é singular, meu irmão? Acho que você sabe. Singular é aquilo que não tem par. O par tem par, mas o singular é aquilo que é único, é aquilo que não tem igual, aquilo que não precisa de nada para que seja perfeito. A rocha então singular é trazida neste contexto para cada um de nós como esse simbolismo. Ou não existe outro rochedo, ou não existe outra forma de nós estarmos seguros a não ser em Cristo Jesus. Mas percebamos nós, meus irmãos, como a nossa mente muitas vezes fraqueja para outro rochedo que aparentemente é outra rocha que aparentemente é boa, outra forma bruta que
segurança. Mas tudo fora de Jesus é expectativa, tudo fora de Jesus é especulação, tudo fora de Jesus é um caminho tortuoso, porque lembramos de Salomão quando ele vai dizer no seu provérbio: há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu final são caminhos de morte. É assim que muitas vezes Satanás tenta nos tirar deste local seguro, para irmos para um local que não tem segurança nenhuma. Pensa neste contexto e nessa frase figurada. Pensemos nós, aqui nós estamos seguros em Cristo Jesus. A segurança é Cristo. Ele não precisa colocar corcentina e um bocado de coisa para sentirmos seguros aqui. Não, a segurança é Ele é a própria segurança. Mas o que acontece? Satanás nos mostra muitas vezes edificadas com tudo quanto é tipo de mísseis, com tudo quanto é tipo de bateria antiaérea, com tudo quanto é tipo de arame farpado, coisa que dá choque, raios e um bocado de coisa. A nossa sensação muitas vezes é olhar para determinados locais e pensarmos que esses locais são locais seguros, e muitas vezes nós somos tentados de abandonar essa segurança que está em Cristo, para ir para o aconchego ou segurança daquilo que nossos olhos estão olhando, e aquilo que o nosso coração está achando que é melhor. São os igômetras, são os laços do passarinheiro, são aquilo que Satanás tem tentado colocar, para que a gente segurança do aprisco do Senhor e vá desfrutar caminhos tortuosos. O filho pródigo tinha tudo junto ao seu pai, segurança, tinha amor, tinha comida, tinha dinheiro, tinha servos, tinha riqueza, mas os seus olhos vislumbraram uma segurança e alguma coisa que o mundo poderia lhe dar, e naquele primeiro momento parecia ser bom aquela sensação de estar deixando a segurança do seu pai, e ele foi, mas a história você conhece, ele volta arrependido, porque as suas experiências foram experiências danosas, assim como são todas as nossas experiências, quando nós saímos do aprisco do Senhor, e queremos aventurar para longe da presença desse Jesus Cristo. A falsa sensação da base, a falsa sensação da segurança, a falsa sensação do conforto, ruim, porque isso tudo é ilusório. Por isso que a palavra de Deus vai nos mandar permanecer sobre a rocha, cravarmos o nosso pé sobre as rochas, que é o Senhor Jesus Cristo, para que quando vier essa forma sedutora de Satanás, possamos resistir e dizer: não, eu estou firmado em Cristo, eu não arredo o pé nem para a direita nem para a esquerda, porque eu sei que Ele é a minha salvação, porque eu sei que Ele é o meu rochedo, Ele é a rocha de esquina, o meu prumo, a minha segurança está nele, a minha salvação está contida nele. Então eu não saio, porque eu não quero saber o que se tem de bom ou de ruim, porque tudo aquilo que eu preciso está em Cristo Jesus, e tudo aquilo que você precisa está em Cristo Jesus: alimento, segurança, proteção e o maior de todos os benefícios do cristão, salvação e vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pedro vai dizer no seu discurso que citamos aqui em Atos 4, quando toda, percebam, abaixo dos céus não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. Que maravilha! E Paulo vai nos apresentar esse mesmo Jesus Cristo na sua carta a Timóteo, quando ele vai dizer: não existe outro mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, meus irmãos, fora de Cristo não temos vida, em Cristo nós temos tudo que precisamos, inclusive de algumas adversidades autorizadas pelo próprio Deus, para que a nossa fé não escape, para que o nosso coração não esqueça, para que a nossa mente não fuja de quem é o Senhor Jesus Cristo. Tem hora que nós queremos pisar fora da proteção do Senhor,
Deus permite um pouquinho e depois a realidade bate a porta e nós começamos a perceber: não, preciso voltar para estar junto de Cristo. Ele é a nossa rocha forte, Ele é o nosso libertador. Volte para o texto de Corinto, que você abriu agora há pouco, o capítulo 10, e agora nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 5. E nós queremos finalizar fazendo essa leitura novamente, agora abrindo um pouquinho mais o contexto. Diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem, todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. E aí ele continua então dizendo, percebe? Paulo, com todo carinho, escrevendo aquela igreja dificultosa, percebam, Deus nunca deixou de amar vocês, Deus nunca deixou de amar o povo de Israel, cuidou dele, deu alimentação. Eles foram batizados em Moisés, no sentido de que eles foram testados e confirmados em Moisés, ou seja, eles viram o agir de Deus e a manifestação poderosa de Deus, de dia, de noite. Contudo, Deus não se agradou, porque muitos deles não conseguiram aceitar. E a pergunta que eu faço finalizando é: qual a diferença para o contexto dos dias de hoje? Esse mesmo Jesus que alimenta a sua vida e alimenta a minha vida, esse mesmo Jesus que está conosco, esse mesmo Jesus que é rocha forte, que é a nossa salvação, que é o nosso escudo, esse mesmo Jesus que está disponível para cada um de nós ainda hoje, mas porque muitos dentre nós ainda rejeitam esta salvação. O povo do deserto se alimentou porque comeu pão. O povo do deserto se alimentou porque comeu das codornizes. O povo do deserto se saciou a sua sede porque beberam das águas que vertiam das rochas. Mas por que os seus corações não conseguiram entender o objetivo maior? Porque o objetivo maior nunca foi a alimentação, nunca foi o bem-estar, o objetivo maior sempre foi a salvação, e o contexto de hoje ainda é esse. Nós podemos nos alimentar em Jesus, Ele pode cuidar das nossas vidas, sim, isso é muito bom, mas o contexto maior ainda continua sendo salvação para a sua vida e para a minha vida. Então nós não podemos deixar jamais escapar de nós esta preciosidade do sangue de Cristo que veio ser vertido na cruz do Calvário para nos trazer salvação, e você é salvo em Cristo Jesus. Então não pode ser a dificuldade, não pode ser a Covid, não pode ser aquilo que se fala ou aquilo que se deixa de falar. A nossa fé está firmada sobre base firme, sobre um rochedo inabalável. Então não podemos brincar de sermos cristãos, mas precisamos abraçar a salvação em Cristo Jesus, porque ela está assegurada no próprio Cristo, no seu sacrifício. O povo murmurava demais lá no deserto e não soube ser grato pelo cuidado divino de Deus para com eles. E nós não podemos cair no mesmo erro hoje, de não sermos gratos por esse maior presente que Cristo nos deu, que é a sua vida eterna, e o fato de nós termos sido feitos co-herdeiros com Ele, desta glória que está reservada a cada um de nós lá na eternidade. Então esse rochedo nos mantém firme para a salvação, esse rochedo nos mantém firme para o último dia, esse rochedo nos mantém firme para que um dia possamos desfrutar desta
das glórias inefáveis que estão lá contidas, junto às mãos poderosas do nosso Deus. Vale a pena deixar que Ele seja a nossa pedra de esquina, vale a pena deixar que Ele seja a nossa base, vale a pena deixar que Jesus Cristo seja o nosso Salvador, vale a pena deixar que Ele seja essa rocha singular, que não tem nada igual. Vale a pena nos relançarmos sobre o controle e sobre o cuidado do Senhor Jesus. E esse Jesus está aqui nessa noite, querido, para dizer para você e para mim, pela ação do seu Santo Espírito, de que nós temos um ajudador que não dorme, nós temos um Senhor que está conosco, nós temos um Cristo ressurreto que se fez carne, habitou entre nós, padeceu, despojou de toda a sua glória, de todo o seu esplendor, triunfou sobre a morte na medida que Ele ressuscita ao terceiro dia, e agora Ele está sentado à destra de Deus Pai, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo para a glória deste mesmo Deus. Então é assim que caminhamos rumo à santidade, porque somos salvos por esse rochedo, querido. Aleluia! Que bênção que você entende que não é o dinheiro que salva. Que bom que você entende que não é a condição financeira que traz paz, porque agora, diante da crise, tem um monte de gente entendendo isso. Bilionários, trilionários e um bocado de gente aí estão descobrindo que a verdadeira paz não é fruto da conta bancária cheia, mas a verdadeira paz é estar firmado sobre a rocha. Tem um monte de gente que tem muito dinheiro para comprar tratamento, mas não podem, estão descobrindo que a fé verdadeira, ela nasce em Cristo Jesus, e não de um monte de situações externas. Tem um monte de gente que está descobrindo agora que Jesus Cristo continua fiel, como sempre será fiel. Mas que bom que você já entendeu que a salvação já se operou no seu coração de uma forma maravilhosa. Querido, que você saia daqui nessa noite com essa certeza de que esse rochedo é de fato rocha firme, e por mais que você veja as dinamites dos seres humanos aí, explodindo verdadeiras montanhas, por mais que você veja aqueles homens quebrando pedras com aquelas entalhadeiras, sim, é difícil, eles quebram, conseguem, constrói túnel no meio da rocha, sim, mas não existe ferramenta, não existe arma forjada neste mundo ou fora deste mundo que pode vencer o rochedo da nossa salvação. Haja o que houver, Cristo continuará sendo o Senhor das nossas vidas, porque ninguém poderá desqualificá-lo, porque Ele é perfeito. Amém, queridos? Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é bom, tem cuidado das nossas vidas. E neste momento, ó Pai, nós queremos apresentar o nosso ser ao Senhor, apresentarmos a Ti como nós de fato somos, dependentes, carentes da Tua palavra e carentes da Tua presença. Meu Pai, nesse momento queremos apresentar as nossas vidas em Tuas mãos e pedimos a Ti, Senhor, que os nossos pés estejam firmados sobre esse rochedo que é o Senhor, que a nossa fé e esperança esteja condicionada ao Senhor, que possamos estar verdadeiramente crucificados contigo, para resistirmos ao dia mau e para vivermos segundo a tua expectativa e para vivermos segundo a tua graça e segundo a tua bênção. Meu Pai, eu te apresento cada vida que aqui está, que o Senhor possa firmar novamente os nossos pés sobre essa rocha verdadeira, que o Senhor possa nos dar, Pai querido, essa certeza de que o Senhor nos ama e o Senhor nos quer bem. Então, Pai, toma nossas vidas em Tuas mãos. Aproveitamos, ó Deus, para orar por as nossas famílias, como temos orado, que o Senhor seja o rochedo da nossa salvação, mas também seja o rochedo da nossa casa. A nossa casa precisa do Senhor, a nossa família precisa do Senhor. Então entra com o Teu poder, entra com a Tua provisão e seja verdadeiramente, de fato, o nosso rochedo e a nossa salvação. Lançamos sobre Ti toda a nossa força, toda a nossa esperança, porque sabemos que em Ti nós não seremos abalados jamais. Em Ti nós somos guardados pelo Teu amor. Em Ti nós temos este afeto que dinheiro, que nada pode
comprar. Em Ti, dentro do Teu aprisco, nós temos alimentação e tudo mais que precisamos. Então, Senhor, nos lançamos sobre Ti, nos abençoe a cada um de nós, os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, abençoe os Teus filhos, ó Deus, onde quer que eles estejam, aqui dentro do Brasil e também lá no exterior. Senhor, toma cada família, cada vida representada aqui ou pela transmissão online, e que todos sejamos abençoados por Ti, porque esta é a Tua vontade e nós sabemos disso. Essa é a Tua vontade. Nos abençoe, e assim nós queremos nos despedir em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra possa impactar o seu coração, como tem impactado os nossos, que o Espírito Santo continue trabalhando essa mesma mensagem da sua vida, ainda essa noite, para que a gente possa aprender cada dia mais do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui nessa noite, que bom que você tem enfrentado as dificuldades para adorar em comunidade. Nós estamos, meus irmãos, nos despedindo nesse momento. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós queremos orar por os aniversariantes, queremos orar pela vida do irmão Nego, mas de uma forma diferente. O nosso costume é chamá-lo aqui da frente, nosso costume é abraçar, mas em tempos de crise precisamos nos adaptar. Então, irmão Nego, se sinta aí abraçado por todos esses irmãos. Queremos te abençoar em Cristo Jesus, e oraremos também pelo Henrique. Fez aniversário ontem também, né, Henrique? Quantos anos? 19? Amém? Que Deus possa te abençoar, esse jovem, em nome do Senhor Jesus. Vamos estender as mãos, queridos? Pode estender cá para frente mesmo, eu sei que você vai orar por eles agora. Senhor, te agradecemos pelos aniversariantes, ó Deus, te agradecemos pela vida do irmão Nego, te agradecemos pela vida do Henrique, que são bênçãos do Senhor. O irmão Nego serve a Ti com fidelidade, com integridade. Então continua abençoando o Teu servo, ó Deus, fazendo prosperar os negócios do Teu filho, fazendo com que aquilo que ele mais deseja possa ser realizado em Ti, para a glorificação do Teu santo nome. Abençoa a casa, abençoa o comércio, abençoa o trabalho, a profissão do Teu filho, que ele seja abençoado em tudo aquilo que ele vier a fazer. Abençoa, meu Pai querido, a esposa, os filhos, os netos, as agregadas. Pai, toma todos em Tuas mãos. Oramos pelo Henrique, ó Deus, que esse jovem seja abençoado por Ti, e que ele possa ser a cada dia mais usado pelo Senhor, com poder, com a Tua bênção, ó Pai, e que ele descubra o chamado que o Senhor tem sobre a vida dele, e que ele seja feliz servindo ao Senhor. Oramos também, ó Deus, pela Giovana, ó Pai, que fez aniversário ontem. Visita a Tua filha, Senhor Jesus, guarda a vida dela, sustenta a vida dela em Ti, Senhor, que ela possa sentir o Teu toque, sentir o desejo de voltar aos Teus caminhos, sentir o desejo de congregar novamente conosco, servindo ao Senhor. Pai querido, então toma aquela vida, que este ano que se inicia sobre a vida dela seja um ano de bênção, de prosperidade, mas principalmente um ano de conserto, um ano de restauração. Abençoa, Senhor, o filho dela, que ele esteja saudável, que ele cresça um menino segundo a Tua vontade. Oramos, ó Deus, por cada um aqui representado, e que o Senhor possa nos abençoar. Pai, pedimos a Ti que neste momento o Senhor possa nos levar aos nossos lares, debaixo da Tua bênção, debaixo do Teu amor. Que essa semana que se inicia hoje seja uma semana de bênção para nossas vidas, e que possamos contar as bênçãos do Senhor todos os dias. Nós já oramos, meu Deus, pelos enfermos. Toma nas Tuas mãos todos eles e dá saúde, restaura, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Queridos, que a graça do nosso Senhor, que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vá em paz, querido. Nós vamos manter, por enquanto, tá, meus irmãos, os cultos. Quinta-feira nós estaremos aqui, domingo pela manhã, transmissão online, e domingo à noite, por enquanto, também nós estaremos aqui. Deus te abençoe, vá em paz em nome de Jesus. Você que trouxe sua oferta, o seu dízimo, pode colocar ali no gasofilácio.